Olá, minhas amigas e meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs espíritas. Sejam bem-vindos ao canal Mensagens Kardecistas. Eu sou Moacir e este é o segundo vídeo da série de estudos do Livro dos Espíritos. Essa obra tão importante e fundamental para estudarmos e entendermos o Espiritismo. Será um vídeo por semana e uma live por mês. Assim vocês estudam com os vídeos e uma vez por mês fazemos uma live com o conteúdo estudado. Mas antes de iniciarmos o estudo, deixa aqui o seu like, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Para a gente continuar o estudo da semana passada, vocês sabem que nós estamos estudando neste momento a introdução do Livro dos Espíritos. A gente deve ter 4 vídeos, né? Esse segundo, um terceiro e um quarto sobre a introdução. A partir do quinto, a gente começa com as perguntas e respostas, mas é importante que a gente estude a introdução porque lá está um resumo de tudo que é a doutrina espírita, né? E os pontos fundamentais, aqueles que a gente precisa entender. Para a gente continuar o nosso estudo. Em todos nós, existe 3 coisas, né? O corpo, ou ser material, né? É análogo aos animais e animado por um princípio vital. A alma, ou ser imaterial, né? O espírito encarnado. E o laço que prende a alma ao corpo, né? Que é um princípio intermediário, que a gente chama de perispírito. O laço ou perispírito é aquele que prende ao corpo o espírito, é aquele que nos liga, né? A gente já entende que, e já sabe que nós somos espíritos e não corpo. Muitas vezes a gente costuma falar assim, o meu espírito, né, é o contrário. Eu sou um espírito e hoje eu tenho esse corpo, mas já tive vários outros, né, em outras encarnações. E vou ter vários outros nas próximas encarnações. Mas para a gente entender, né, eu sou um espírito e eu tenho um corpo. E existe um corpo muito menos grosseiro do que o nosso corpo físico, né, que serve de intermediário entre o corpo físico e o espírito, que é o perispírito. É uma espécie de envoltório semimaterial, né? A gente já sabe que a morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, ou seja, do nosso corpo físico, né? Eu sempre falo para vocês que não existe vida após a morte. O que existe é vida. Em alguns momentos da nossa vida como espíritos eternos que somos, estaremos encarnados. Em outros, desencarnados. Mas vivos sempre, né? Porque o que vai morrer, o que vai voltar para a Terra é esse corpo material. Nós, né, espíritos, vamos para um outro plano revestidos do nosso corpo semimaterial, muito mais leve do que esse corpo físico, que é o perispírito, né? O espírito conserva o segundo, ou seja, o perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós em estado normal, porém que se torna acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. Quando a gente fala que viu um espírito, fala assim, eu vi um espírito. Na verdade, a gente não viu o espírito, porque o espírito é o ser fundamental. O que a gente vê é o que reveste o espírito, que é o perispírito. Então quando a gente vê um espírito, fala assim, eu vi um vulto, é o perispírito que a gente está vendo, né? O espírito, agora falando do espírito propriamente dito, ele não é um ser abstrato, indefinido, só possível de se conceber pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Obviamente, né?
como a gente já sabe que somos espíritos e não esse corpo é só o veículo que a gente está usando nessa encarnação, é preciso que a gente aprenda que a nossa evolução, ela é contínua. Então, eu preciso alimentar o meu espírito daquilo que eu consigo levar daqui quando eu partir para um outro plano. Então, eu preciso alimentar meu espírito com o único alimento que pode nutri-lo, que é o amor. E a partir do amor, da caridade, da tolerância, da humildade, da empatia, eu vou criando condições para que nesse plano a gente evolua. E aí a gente começa a entender que os espíritos não ocupam sempre a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua justamente por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, ou seja, a um outro plano, de onde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. E aí é um termo legal da gente estudar e entender. Os espíritos errantes. Fala, mas o que são esses espíritos errantes? Um espírito errante é aquele espírito que não está encarnado, né? Ele está num outro plano, mas ele está entre duas encarnações. Significa o seguinte, em termos práticos. Eu estou hoje encarnado aqui, vocês estão vendo, né? Em algum momento da minha vida, eu vou desencarnar. E eu vou permanecer um tempo no plano espiritual, me desenvolvendo, estudando, me aprimorando, para reencarnar novamente, para continuar a minha evolução moral e espiritual. Esse lapso de tempo, esse tempo entre uma encarnação e outra, que eu estou no plano espiritual, é o que a gente chama de erraticidade. É quando eu sou um espírito errante, ou seja, quando eu estou entre duas encarnações. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas experiências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Porque a Terra, aqui onde a gente está encarnado, nada mais é do que um dos planos. Um plano. Eu posso reencarnar aqui nesse planeta, posso reencarnar em outros. Ou seja, aqui é um planeta de provas e expiações. De repente, quando o nosso planeta ele transitar para um planeta de regeneração, aquele que não vibra como regeneração já não reencarna mais aqui. Porque aqui vai ser um planeta de regeneração. Se eu preciso de provas e expiações, eu vou reencarnar num outro planeta de provas e expiações. Da mesma forma que existe a Terra como provas e expiações, existem planetas que são de regeneração. E existem planetas abaixo da Terra, que são planetas primitivos. Então a gente vai reencarnar onde a gente vai encontrar melhores condições para que a gente evolua. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende do que se faça para chegar à perfeição. Entendam o seguinte: a gente nunca regride, mas a gente pode estacionar. Hoje, nós encarnados aqui, nós somos a melhor versão do nosso espírito. A versão mais evoluída. Mas vocês podem falar assim, mas eu sou ainda cheio de defeitos, eu tenho uma série de vícios, eu tenho uma série de questões para serem trabalhadas. Lógico.
Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, a gente está aqui para evoluir, e óbvio que a gente tem muito ainda para evoluir. Mas é entender que essa é a nossa melhor versão. Nós já tivemos versões piores nas últimas encarnações. É só a gente comparar com o que nós éramos há 10 anos atrás. Percebam o tanto que vocês já evoluíram nos últimos 10 anos. O tanto que éramos diferentes. O tanto que hoje nós somos mais compreensivos, mais tolerantes, mais empáticos em alguns momentos, né? Talvez um pouco menos orgulhosos e vaidosos do que já fomos. Assim acontece na sucessão das encarnações. A gente vai trabalhando tudo isso e vai evoluindo. Agora, entender que a gente não regride. Eu não vou involuir, eu vou sempre evoluir. Mas essa evolução depende dos nossos esforços no progresso. O tanto que a gente se esforça para evoluir. E aí é que vai fazer toda a diferença, né? Então, quanto mais eu me esforço no bem, na caridade, no amor, na humildade, na empatia, na indulgência para com os erros alheios, mais eu evoluo. E é essa lição que fica para o dia de hoje. Entender que, óbvio, somos todos imperfeitos. Claro que temos muitos pontos para trabalharmos e evoluirmos, mas entender que essa é a nossa melhor versão. E não existe melhor oportunidade para evoluirmos do que estarmos encarnados. É um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Então que a gente aproveite esta oportunidade e continue evoluindo. Fiquem todos com Deus e até a semana que vem com mais um vídeo de estudos do Livro dos Espíritos.